Vamos lá, galera, para a nossa segunda aula de biologia. Nosso tema, citologia, tá ok? Esse tema, como nós já falamos, de 2009 até 2018, todas as provas do Enem caiu citologia. Então, gente, mais de 90% de chance de voltar a cair algumas questões envolvendo organelas e dentro das organelas envolvendo também fisiologia animal. Por quê? Porque na verdade não é só você decorar as funções, é você relacionar com alguma atividade. Então vamos falando aqui algumas coisinhas, mas primeiramente vamos ver a classificação, né? A palavra citologia, cito é célula, tratado da célula. Lembrando que existe uma estrutura que é acelular, que são os vírus, ou seja, não possuem metabolismo próprio. Espera aí, se não tem metabolismo próprio, os vírus, que a palavra em latim significa veneno, os vírus eles vão o quê? Precisar de alguma célula fazer atividade metabólica para eles. Por isso, obrigatoriamente, eles são o quê? Parasitas unicelulares, né? Parasitas obrigatórios unicelulares. Então, ou pluricelulares, porque existe cada espécie de vírus, o vírus vai estar numa espécie. Por exemplo, HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Você coloca um HIV num cachorro, será que vai acontecer alguma coisa? Vírus que vai parasitar o quê? Plantas, fungos e assim por diante. Mas voltando à nossa aula de citologia, isso aqui é muito claro que você tem que saber de lei. Procariota, célula procariota e célula eucariota. Procariota, por que procariota? Porque na verdade o que acontece? Olha o que o Enem gosta de falar: DNA dissolvido no citoplasma. O que é isso? Não tem envoltório nuclear. Já no nosso caso aqui, olha, eucariota, esse envoltório é chamado de carioteca. Olha que legal, gente, olha a palavra aqui, ó. Teca é casca, cário é núcleo, casca do núcleo. Para não ficar parecendo casca de laranja, o que a gente fala? Envoltório nuclear, membrana nuclear, tá bom? Mas é a casca do núcleo. Ou seja, os procariotas não têm. O DNA aqui, olha, é disperso no citoplasma, tem o ribossomo, tem a parede para proteger. Lembrando que a estrutura de DNA aqui do núcleo dos eucariotos possui uma estrutura que nós chamamos de histona. Guarda aí, histona. Essas histonas, elas são importantes para organizar o material genético na forma de cromossomos. Lembra disso? Agora, nos procariotos não existe essa proteína. Vamos relacionar uma coisa? Qual dos dois nós podemos ver que tem maior possibilidade de mutações? Justamente aqui não tem histona, porque a histona ela preserva mais o nosso material genético. Nós podemos ter mutações? Podemos. Podemos ter alguns tipos, por exemplo, de um tipo de mutação do câncer, mas as histonas elas tentam fazer isso, manter a molécula de DNA correta para preservar o nosso patrimônio genético. Já as bactérias, não tendo isso, são mais vulneráveis às mutações, ok? Bom, claro que nós colocamos aqui dois desenhos simbolizando uma célula animal e uma célula vegetal. Agora, nós temos que ver o seguinte: a célula animal tem aquelas organelas que todo mundo conhece, né? Se você pegar o núcleo, essa célula não precisa de alimentar. Então, da carioteca, olha aqui, olha, vai sair um retículo que vai ficar dentro do plasma. Então, dentro do retículo endoplasmático. Tem aqui umas bolinhas que nós chamamos de ribossomos. Nós sabemos que os ribossomos estão ligados à síntese de proteína. Por exemplo, um órgão seu que precisa de muita proteína aí, pega o pâncreas que produz muitas enzimas digestivas, é riquíssimo em quê? Em retículo endoplasmático rugoso. Do lado de cá tem um retículo, mas está liso, está granular, não tem ribossomo, está ligado mais a lipídios. Vamos imaginar qual órgão nosso que pode estar rico em retículo endoplasmático liso? O nosso fígado. Tanto é, olha só, o fígado não metaboliza lá o álcool, olha aqui, ó. O retículo endoplasmático liso que é responsável para transportar e metabolizar esse álcool que vai para o fígado. Também lembrando, as nossas gônadas, testículos e ovários, não fazem lá os hormônios, progesterona, testosterona, não são hormônios lipídicos. Então, com certeza, no seu ovário, no seu testículo, vai ter riquíssima quantidade de retículo endoplasmático liso. Vocês estão entendendo que não é só você pegar a função, decorar? Precisa relacionar com uma atividade fisiológica, tá bom?
transportou os nutrientes, vai ter que ter uma bolsinha para armazenar, como você faz na sua casa quando você faz compra, vai ter que armazenar. Só que aqui não tem geladeira, não tem guarda-roupa para você esconder o chocolate. Aqui tem um retículo, depois do retículo da carioteca vai sair o complexo de vesículas, que é o complexo Golgiense, chamado de complexo de Golgi, que vai armazenar e depois vai liberar esses nutrientes para o lisossomo. Por isso que a gente fala, gente, secreção, cuidado. Excreção é coisa ruim, sistema excretor, são resíduos catabólicos. Nesse caso aqui é secretar, é coisa boa, que a célula precisa. E os lisossomos vão fazer o que? A digestão intracelular. Estão vendo aqui a mitocôndria? Aí nós estamos vendo aqui o que? Agora, nós estamos vendo aqui a mitocôndria também na célula vegetal. Só que a célula vegetal, né? Célula vegetal, deixar de verde, tem lá algumas organelas que não tem no animal. Cloroplasto, que nós já falamos, ligado à fotossíntese. Temos a parede celulósica, certo? E ainda nós temos uma outra organela, que é o grande vacúolo, que nós deixamos para colocar agora. Aí você fala, o animal tem vacúolo? Não tem vacúolo? Tem, mas são pequenos. Nesse caso aqui, a capacidade de armazenar, né, água, armazenar aquilo que a célula precisa como nutrientes. Então é o grande vacúolo. Então, olha, o que você tem que saber? Diferenciar uma célula procariota de uma célula eucariota. O que mais você precisa saber? As organelas que são presentes na célula animal. Por exemplo, tem uma aqui que a gente tem todas. Olha, o ribossomo é característica de célula. Então, se tem ribossomo, é célula. Por exemplo, o vírus não tem ribossomo. Então, o que acontece? Nós podemos pegar aqui também o seguinte, olha. A célula animal tem lá o lisossomo. A célula animal tem uma estrutura chamada centríolo, que está ligado à divisão celular. Aqui, as células mais evoluídas não tem o lisossomo nem o centríolo. Então, até a divisão celular aqui é por pressão. Tá ok? Tá ok? Agora, nós vemos aqui o seguinte, que a célula vegetal, por ter essa parede chamada celulósica, ela consegue resistir a muito mais coisas. Todos nós conhecemos, né, aquela palavrinha, osmose. O que é osmose? A água sempre direciona para o meio mais concentrado. Então, com certeza, se a água começar a entrar aqui, começar, a célula fica túrgida. É uma boa maneira de você deixar sua salada lá bem hidratada, porque a osmose faz isso. Agora, no nosso caso, não. Se começar a entrar, vai ocorrer o quê? Hemólise, vai romper, certo? Então, a vantagem da parede celulósica, tá bem? Bom, eu deixei para vocês aqui algo que é importante, que é mais ou menos como se fosse um rap, tá bom? Das organelas citoplasmáticas. Por que a gente fala tanto de mitocôndria e cloroplasto? Porque, gente, elas, pelas hipóteses, a hipótese mais fundamentada, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, vieram de bactérias ancestrais. Bactérias aeróbicas e cianobactérias. Então, você pode imaginar o seguinte, se pela hipótese vieram de bactérias ancestrais, tanto mitocôndria e cloroplasto possuem o que? DNA. Aí você imagina o seguinte, então, aquele nome de DNA, ácido desoxirribonucleico, é o nome que foi batizado dessa maneira, mas é um termo até errado. Mas foi batizado assim, deixa ser assim. Ou o que nós estamos querendo dizer? Que o DNA não é encontrado só no núcleo, como a gente imaginava. Ou seja, existem organelas citoplasmáticas que possuem o que? DNA. Qual que é a importância disso para a biotecnologia, para a reprodução celular? Essas mitocôndrias, como o DNA tem a capacidade de autoduplicar, tanto mitocôndria e cloroplasto têm a capacidade de autoduplicação. Então, se você tem uma atividade metabólica, faz atividade física, com certeza o seu tecido muscular ele vai começar a ter maior necessidade de ter mais atividade, mais nutrição, então vai ter mais do que oxigenação, então vai fazer mais do que? Mais mitocôndria, ok? Para a gente encerrar aqui, vamos para a nossa música aqui, vamos ver? Então olha só, olha, gosto de cantar aí? Vamos cantar, tem que cantar, ué.
Então, olha, mitocôndria é que faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena e secreção. Lisossomo tem enzima para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Além do nosso núcleo, mitocôndrio e cloroplasto possui DNA. Mitocôndrio e cloroplasto possui DNA. Ok? Não esqueça, guarda essa musiquinha, que se cair um tema lá de funções, com essa musiquinha você guarda todas, beleza? E aí, gente, já deixou seu comentário aí das aulas e das próximas aulas? Então deixa o seu like aí, fica ligado no canal, ok?